Tem uma frase que Wesley escreveu poucos dias depois daquela noite em Aldersgate, que eu acho que muita gente passa direto sem perceber o peso dela. Ele disse que pedia a Deus que cumprisse todas as suas promessas na alma dele. Repensa nessa frase. Um homem que tinha acabado de sentir, segundo as próprias palavras dele, o coração estranhamente aquecido. Uma experiência que ele esperou a vida inteira para ter, e a reação dele não foi descansar, foi pedir mais. Isso me intriga, porque normalmente a gente espera que depois de uma experiência forte assim, alguém se acomode. Já senti, já vivi, tá resolvido. Wesley fez o oposto. E é sobre esse oposto que eu quero te contar hoje. Porque é nele que está a parte mais interessante da história. Não na noite de Aldersgate em si, que já é conhecida. O que aconteceu depois daquela noite na vida diária dele é o que poucos contam. Pouco tempo depois de Aldersgate, Wesley estava orando junto com o irmão, Charles, com George Whitefield e mais cerca de 60 outras pessoas, numa reunião na rua Fetter Lane, em Londres. E nessa reunião, segundo o próprio relato dele, por volta das 3 da manhã, no meio da oração contínua, aconteceu algo que ele descreveu como o poder de Deus, descendo sobre o grupo de um jeito tão intenso que as pessoas gritaram de alegria e muitos caíram ao chão. Eu não vou dramatizar isso para você, nem vou explicar isso de um jeito mais místico do que ele mesmo descreveu. O que eu quero que você note é outra coisa. Depois desse episódio, Wesley escreveu que aquela unção dilatou grandemente os horizontes espirituais dele. Não foi um evento isolado que ele guardou como lembrança boa. Foi um ponto de virada que mudou o tamanho do trabalho que ele faria depois. A partir daí, o ministério dele, que já existia antes com o método, com a disciplina, ganha um fôlego diferente. Ele trabalhou sem interrupção por mais de 50 anos depois disso. Mas a pergunta que eu acho importante é: o que ele fazia no dia a dia comum para manter essa intimidade viva? Porque eventos como esse de Fetter Lane são raros. A vida da maioria das pessoas, inclusive a de Wesley, é feita de dias comuns. E é aqui que entra uma parte da rotina de Wesley que eu acho fascinante, porque é bem diferente do que a gente costuma imaginar quando pensa em vida espiritual intensa. Ele não vivia isolado, não era um recluso, não vivia numa vida monástica. Pelo contrário, mantinha uma agenda de trabalho, escrita, pregação e viagem que seria impressionante até pelos padrões de hoje. Imagina pelos padrões do século XVIII. O que ele fazia era treinar a própria mente para orar a cada hora. Eram orações breves, segundo o diário dele. Frases curtas de louvor, não sessões longas. Era um jeito de apresentar os acontecimentos do próprio dia a Deus, conforme eles iam acontecendo. Wesley chamava isso de fôlego da vida espiritual. A comparação que ele usava era simples. Assim como uma pessoa não para de respirar, ela também não deveria parar de orar. Não literalmente parar tudo o que está fazendo para rezar, mas manter aquele fio de atenção, mesmo no meio do trabalho, mesmo no meio da viagem.
Isso é bem diferente da imagem que a gente costuma ter de alguém místico, alguém isolado, em transe, longe do mundo. Wesley estava plenamente engajado nos assuntos da vida prática e, ao mesmo tempo, segundo ele descreveu, envolvido em oração. As duas coisas juntas, não uma em vez da outra. Você tem algum jeito de manter esse tipo de atenção no meio do seu dia, mesmo ocupado? Conta aqui nos comentários. Eu tenho curiosidade de saber como cada um faz isso na vida real. Tem outro detalhe que eu acho que vale contar, porque desmonta uma ideia comum. Muita gente pensa que intimidade espiritual profunda significa abandonar estrutura, ser espontâneo o tempo todo. Wesley discordava disso na prática. Ele organizava as orações dele com um padrão semanal. Cada dia da semana tinha um tópico específico para refletir. Usava orações escritas como base, mas dentro delas deixava espaço para orações de improviso. A explicação dele para isso era direta. Orações escritas davam o foco. As espontâneas davam a espontaneidade. Uma sem a outra, segundo a experiência dele, deixava a mente vagar. Isso é uma resposta bem prática para um problema que ele via constantemente nas pessoas que aconselhava. Gente que dizia: quando eu oro, minha mente vaga em todas as direções. A solução dele não foi esforce-se mais. Foi: use estrutura para ancorar a atenção e deixe espaço dentro da estrutura para ser genuíno. No fim do dia, ele fazia outra coisa. Revisava o que tinha acontecido, confessava o que sentia que tinha errado, tomava decisões sobre o que mudar e entregava aquilo tudo antes de dormir. E ele mesmo disse que, fazendo isso, conseguia dormir em paz quase todos os dias. Repara, não é uma vida sem conflito interno. É uma vida com um jeito consistente de processar o conflito interno todos os dias, sem deixar acumular. Então, voltando para a pergunta que abriu esse vídeo, por que alguém que já sentiu o coração estranhamente aquecido continua, décadas depois, buscando mais? Eu acho que a resposta está em como Wesley entendia aquele momento de Aldersgate. Não era a meta final, era a prova de que aquilo que ele buscava existia e era real. A partir daí, a vida inteira dele foi voltar repetidamente para aquele lugar, não para reviver a emoção da primeira vez, mas para manter a mesma direção. Ele trabalhou 53 anos depois daquele dia, segundo os próprios registros, com o que ele descreveu como o coração abrasado pelo amor divino. Não foi uma frase de efeito, foi a explicação dele para como sustentou tudo aquilo, a viagem, a pregação, a disciplina por tanto tempo, sem desistir. Não estou te contando isso para te convencer de nada. Só acho que vale a pena você conhecer essa parte da história. A parte que vem depois do momento marcante, que é onde a vida real das pessoas, inclusive a de Wesley, realmente acontece. Eu queria saber, você já teve algum momento que sentiu como decisivo e que depois precisou descobrir como manter viva aquela sensação no dia a dia? Conta para mim aqui embaixo. Se você quer continuar acompanhando a vida de Wesley, tem mais episódios dessa série na playlist do canal. E se inscreve.
Assim você acompanha quando sair o próximo. Obrigado por ter ficado até aqui comigo.